Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo que o presidente Carlos Lupe, presidente do PDT, foi convidado e aceitou ser ministro da Previdência. Ele acabou de confirmar isso pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, na manhã do dia 29 de dezembro, e a dúvida é como ficará a situação de Ciro Gomes com o partido dele fazendo parte ali da base de apoio ao governo Lula. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero aqui trazer alguns pontos, trazer a minha opinião, eu que sou filiado ao PDT, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, se assistir esse vídeo e gostar, joinha para cima, se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, então eu vou deixar aqui alguns links que vão tratar, né, que o presidente do PDT, Carlos Lupe, decidiu aceitar o comando aí do Ministério da Previdência. Um deles aqui do portal Exame dizem que inclusive houve uma resistência da bancada do partido com a pasta considerada de menor visibilidade pelos parlamentares. Para começar, antes de abordar aqui alguns pontos, eu quero deixar claro que eu, como filiado ao PDT, respeito a decisão da Executiva Nacional de apoiar a entrada no governo, respeito a decisão do presidente Carlos Lupe de aceitar ser ministro, mas pessoalmente discordo e lamento essa decisão. Eu sempre defendi aqui no canal, e não vai ser agora que eu vou mudar de ideia, que o PDT deveria abrir mão de cargos e ministérios para ter total independência em relação ao governo eleito. Fazer parte de um governo tem os seus prós, os seus contras. Na minha avaliação, a melhor postura seria a independência, ficando ao lado daquilo que é certo, daquilo que é correto e bom para o povo, e ficando contra aquilo que for ruim, que eventualmente é mandado pelo governo que está aí. Então, essa é a postura que eu defendia. Da minha parte, né, insisto, como filiado, vou continuar como sempre fui aqui no canal e também nas reuniões que eu participar. Vou continuar criticando o que eu julgar errado e eu vou continuar elogiando o que eu julgar certo. Pronto, assim será a minha postura aqui no canal e fora do canal também. Dito isso, vamos considerar aqui alguns pontos. Precisaria, primeiro, existir mesmo esse ministério? Tudo bem que a parte previdenciária está um caos no Brasil, mas se for pegar todos os pontos que estão caóticos, vai ter daqui a pouco 200 ministérios. Esse aqui é mais um que, na opinião de várias pessoas e que eu concordo com elas, nem precisaria existir, poderia continuar junto com o trabalho, um ministério mais fortalecido, como inclusive, né, estão juntos hoje, como já estiveram em outros momentos, né? Aí entra governo, sai governo, desmembra, junta, isso aqui faz parte. Mas não apenas este ministério, o Lula está desmembrando vários, a gente sabe que a finalidade é o quê? Acomodar vários aliados, repetindo o que o próprio Lula já fez no passado. Ah, mas o ministério vai existir, então alguém vai ter que ocupar esse ministério. E o PDT, então, através do seu presidente Carlos Lupe, aceitou fazer parte do governo e ele será o ministro. Aqui tem um ponto importante, né? Você pode olhar para o PDT e fazer mil críticas, mas é um partido sério, é um partido histórico. O PDT, fazendo parte ou não do governo Lula, tendo um ministério, acredito que teria essa postura de aquilo que o governo mandasse para o Congresso que fosse de fato bom, as pautas importantes para o povo, o PDT votaria a favor, independente de ter ministério ou não, diferente de alguns partidos. Tem partido aqui, inclusive, Lula convidou para fazer parte da base agora, né, que muda de ideia de acordo com os interesses. É o tal do Centrão. No Centrão não tem negócio se é de esquerda, se é direita, se é liberal. Centrão quer estar perto do poder. Então o PDT, né, não votaria contra as pautas de interesse do povo se não tivesse ministério. Mas mesmo assim, o Lupe aceitou, vai ser ministro, o que tem também, né, algumas vantagens. Então, assim, qual que é a vantagem de estar no governo como ministro e com o ministério na mão do partido, digamos assim? Primeiro, a possibilidade de ajudar o país numa área, de uma maneira mais direta, né? Numa área tão delicada e que também foi atacada pelo governo Bolsonaro, seja na reforma que foi feita, que o Lupe já criticou depois que já surgiu aí, né, a especulação mais forte que ele seria ministro, ou na falta de recursos para as coisas vinculadas à Previdência, aposentadoria, BPC e outras, né, enfim, que estão funcionando muito mal, de forma muito precária. O Lupe, inclusive, foi indagado sobre isso pelo painel da Folha, eu vou deixar um link para vocês, e disse o seguinte: entre aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada, e afastados por questões de saúde, aproximadamente
35 milhões de brasileiros são atendidos pela Previdência Social. Segundo ele, a fila oficial de brasileiros à espera da concessão de algum tipo de benefício da Previdência soma 1,3 milhão de pessoas, mas a extraoficial supera 4 milhões. E disse: se eu for nomeado, disse antes de confirmar, pretendo tentar diminuir drasticamente a fila e agilizar os direitos dos trabalhadores. Quem construiu o Brasil de hoje não pode ser colocado em segundo plano. Concordo, eu conheço algumas pessoas que estão na fila há 3, 4 meses, enfim, foram afastadas, não receberam o benefício, situação dramática, pega dinheiro emprestado, entra no juro, atrasa cartão, atrasa a conta, enfim, é uma complicação na vida de milhões de brasileiros e o PDT, então, através de LUP, poderá colaborar nessa área aqui, ajudando as pessoas nesse sentido. No Ministério, então, você consegue, como eu trouxe aqui alguns exemplos, tem muito mais que a ser feito, você consegue ajudar naquela área de uma forma muito direta. Isso para o político, vamos esquecer agora eventuais diferenças com esse ou aquele político, partido. É prazeroso, né? Além das benesses que o cargo e o poder oferecem, quando eu falo benesses, não no sentido também negativo da palavra, mas sim, não é pouca coisa você ser ministro, você ter o comando de uma pasta. Então, isso para o político em si acaba ali sendo interessante. Mas, né, algumas dúvidas começam a surgir aqui. Eu consegui pensar mais de forma específica em duas. O LUP vai ter autonomia para fazer o que deve ser feito? Por exemplo, o PDT tinha uma proposta, como tem ainda, de uma reforma da Previdência, que foi apresentada lá em 2019, quando o governo Bolsonaro colocou em discussão uma reforma que herdou basicamente aquilo que o Temer tinha deixado, fez alguns reparos ali. O PDT ofereceu a sua proposta, que não foi valorizada pelo governo Bolsonaro, como a gente já imaginava que não seria, mas a proposta de reforma continua. O PDT tem essa proposta que é muito elogiada por vários políticos. Será que o Lula vai, né, comprar a briga para fazer uma nova reforma da Previdência? Ou vai ceder às pressões do mercado e de não colocar essa reforma em discussão? E esse é um ponto, porque o LUP nesse ministério poderia ser uma voz importante para desfazer, revogar a reforma, mas Lula não dá sinais. Ele critica a reforma que o Bolsonaro fez, mas não dá sinais de que vai atuar para revogar aquilo que foi feito, seja por Bolsonaro ou seja por Michel Temer. Uma outra dúvida: LUP terá recursos para fazer o que tem que ser feito? Porque ninguém faz milagre, né? E ele já disse, inclusive, isso ao painel da Folha, abre aspas para ele: vamos precisar de recursos para atualizar todo o sistema de informação. A cada dia você tem evolução nessa parte. Temos que cada vez mais trabalhar na informatização, em um sistema integrado com o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Mas mais do que isso, eu vou além, né? Vai ter concurso, né, para contratar mais pessoas, para fortalecer, enfim, e reduzir essas filas que também passam por uma carência de servidores públicos. Então tem que ter recurso. E para ter recurso, não só nesse ministério, você tem que ter mudanças estruturais, né, que o PT, insisto, não dá sinais que fará. Né? Outro ponto importante aqui: o PDT aceitou fazer parte do governo e aceitou o ministério. A dúvida: LUP é o melhor nome? Aqui é preciso considerar duas coisas. Foi uma indicação política, mas que se aproveita do conhecimento técnico do LUP. LUP, sim, é muito qualificado para o cargo, alguém que tem experiência, já foi ministro do Trabalho, então é alguém que tem uma bagagem, né? Isso aqui é o mais importante. Não adianta você colocar alguém, enfim, que seja um afiliado político desse ou daquele que não tenha capacidade. O LUP tem. Mas será que não seria melhor o PDT encontrar um nome que também fosse qualificado, mas que também tenha condições de disputar eleições em 24 ou 26, né? O que não me parece é o caso do LUP, que não disputa eleições já há um bom tempo. Então o LUP, com seu conhecimento, na minha opinião, que palpitando, poderia ser eventualmente o número 2 desse ministério, né? E deixar como número 1 alguém com pretensões eleitorais que possa fortalecer, inclusive, o partido para o futuro, 2024, vencendo eventualmente a prefeitura, ou 2026, que não dá para negar. Muitos entram, né, assumem ministérios, secretarias, pensando: opa, vou me fortalecer aqui agora, fazer um bom trabalho, isso vira uma vitrine, e nas próximas eleições o meu nome está projetado. Não me parece ser o caso do LUP. Então, talvez, né, o LUP ficando com a sua experiência, com o seu conhecimento como número 2, seria o ideal, mas, né, ele já aceitou, então aqui apenas uma
reflexão mesmo. Um outro ponto, quando um partido adere a um governo, isso pode criar constrangimento para afiliados que decidam criticar ou cobrar. Por isso, seria talvez melhor, como muita gente defendia, e eu também defendia, o PDT ser independente. Não arcaria com o ônus de um eventual fracasso do governo Lula. Porque se o governo fracassar, e se não fizer as reformas estruturais, né, tem grande chance de fracassar sim, ou de manter o que está aí. O país não cresce, está impedido de crescer. E aí o PDT, parte do governo, vai ter que responder lá na frente. Falar, mas vocês fizeram parte, né, vocês avalizaram isso aí e foram avisados. O próprio Ciro avisou. E agora o PDT decide aderir ao governo, enfim, que pode ser que fracasse, pode ser que dê certo, pode, vai que resolva fazer aquilo que não dá sinais até agora que fará. Quando eu digo isso é reforma estrutural, reforma tributária, progressiva, nova reforma trabalhista, previdência, acabar com o teto de gastos, mudar a política de preço da Petrobras, não dá sinais nesse sentido. E aí se o governo der certo, mesmo o partido ficando independente, poderia mostrar para os eleitores no futuro, olha, tudo bem, deu certo, o partido não fez parte da base, mas colaborou no Congresso, votando a favor das pautas importantes para o país. E aí entra num outro ponto importante, qual vai ser o papel do Ciro e como que o Ciro vai se comportar diante disso. Sinceramente, não faço ideia do que o Ciro está achando disso tudo, mas né, algumas dúvidas começam a pairar por aí. O Ciro vai ficar no partido? Vai sair? Não se sabe. Né, tudo indica até este momento que o Ciro está bem no partido, tem uma boa relação com Carlos Lupe, que o Ciro enalteceu várias vezes, inclusive depois de votar lá no primeiro turno, né, de que o Lupe né, foi fiel, manteve ali, enfim, tem uma relação muito boa. A gente vê que o Lupe sim foi muito pressionado para tirar a candidatura de Ciro Gomes, o Lupe bancou essa candidatura até o fim. É claro e óbvio que o PDT, na minha opinião, cometeu diversos erros na campanha, na pré-campanha. Não só o PDT, não é questão de colocar só na conta do partido, né, o Ciro ter ficado com apenas 3, alguma coisinha por cento dos votos. Teve erro do próprio Ciro, algumas coisinhas. Sim, eu acho que a autocrítica faz parte da vida partidária, da vida do candidato. Teve erro da campanha, do João Santana, mas não podemos nunca desconsiderar o contexto. A conjuntura era muito complicada de você superar. Não era fácil você lutar contra essa polarização, né, que a gente sabia que era muito difícil. E a gente observou que os dois lados fizeram muitas coisas para manter a polarização até o fim. Então não é colocar na conta desse ou daquele só, como se uma pessoa fosse a responsável. É uma série de fatores, né, que refletem no resultado de um candidato. Agora, se o Ciro ficar no PDT, como tudo indica que ficará, não tem nada dizendo, sinalizando que ele vai sair, a não ser que o fato agora do partido oficialmente fazer parte da base, o que não chega nem a surpreender, a não ser que isso, né, o Ciro decida dar uma resposta e saia. Mas o Ciro ficando, vamos considerar nessa possibilidade. Eu espero que ele tenha independência para cobrar e criticar o governo Lula. O Ciro é alguém que tem, digamos assim, um perfil muito combativo. Enquanto era ministro do Lula lá atrás, ele criticava a política de juros e a política econômica, junto com o Zé de Alencar, que era vice. E o Lula, o governo, já sabe a postura do Ciro. Certamente, isso aqui já foi, olha, tudo bem, o PDT vai apoiar o partido aqui no Congresso, mas o Ciro Gomes é uma figura que o pessoal já sabe das diferenças dele com o PT. Então eu acho que isso já foi conversado e o Ciro terá liberdade, independência, autonomia para fazer as críticas, né, que ele achar que são justas. Mas aí é aquela coisa, como é que o PT vai reagir? Mesmo eventualmente isso já estando num acordo de liberar o Ciro para ficar à vontade, né, como é que o PT vai reagir dependendo do tom da crítica que o Ciro fizer? Será que o PT vai pressionar o Lupe? Olha, mas desse jeito não dá, passou do ponto, né? Pede para o Ciro dar uma amenizada. Então vamos aguardar, vamos ver. Esse governo é uma incógnita, com alguns erros e acertos já na formação da equipe. Se o governo for bem, bom para o país, né? A gente tem que torcer para dar certo, e quando não dá certo, quem sofre é o povo, e é o povo que mais precisa. Bom para o PDT também, que estará ali colaborando, dando a sua cota de contribuição. Se o governo for mal, o PDT certamente será cobrado por ter feito parte de um governo ruim. E aí? Será que diante de algumas movimentações do governo numa direção errada, o PDT vai aguentar até o fim ou eventualmente vai romper e passar a criticar? E o PDT custou dar uma descolada da sua imagem do PT e agora vai governar com o PT. Isso, para mim, como filiado trabalhista que sou, não me anima nem um pouco. Para mim, o PT é parte do problema que nos trouxe até aqui, não apresenta disposição em resolver os problemas estruturais
O que tudo indica, vai ser apenas um governo para amenizar os efeitos nefastos do neoliberalismo, mas vamos manter a esperança e ficar sempre atento, cobrando o que tem que ser cobrado, elogiando, eventualmente elogiei ontem Camilo Santana, não tem problema nenhum com elogiar com a movimentação correta, e sigamos na luta por um Brasil melhor, e a sua ajuda compartilhando esse vídeo pode ser muito importante para a gente chegar mais longe. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo no canal Politizando.